Bom, o tema da minha mensagem, como vocês podem ver aí, uma escolha improvável. Nós podemos pensar nessa frase, nós podemos pensar nisso como inúmeros personagens da Bíblia. Eu primeiro quero começar lendo para vocês o que está escrito em 1 Coríntios 1, 27 e 28. Essa é só a introdução. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Amém? Eu queria pedir que você ficasse em pé um pouquinho para nós orarmos antes de mergulharmos nessa palavra e o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Amém? Amém. Pai, nós, em primeiro lugar, queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é um bom Deus, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado. Nós queremos te louvar porque o Senhor tem feito, Pai, com que a tua palavra seja espalhada ao redor do mundo, Pai, mesmo durante esse tempo de pandemia. E eu peço, Pai, que o Senhor use a minha vida hoje para trazer uma nova direção para o seu povo, ou simplesmente um complemento daquilo que o Senhor já está fazendo. Pai, eu peço que não seja o Ramon falando, não seja através do meu intelecto ou do meu conhecimento, mas através do Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso eu estou aqui pedindo e clamando para que o Senhor me use. Eu preciso do Senhor para que essa mensagem faça algum sentido, para que essa mensagem possa gerar transformação. O Senhor precisa estar nisso e eu clamo a Sua presença, Senhor. Toma o Seu lugar é aqui, Pai. Por favor, usa a minha vida e que haja transformação através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, você pode sentar. Eu quero ler mais uma vez. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Sabe, gente, na minha vida, tudo o que Deus a princípio me dirigiu para fazer, eu não quis. Sabe, eu toquei na igreja desde muito cedo, eu vinha na Palavra Viva, eu frequentei durante muito tempo uma outra igreja, Renascer. Então, meus pais vinham aqui, mas eu ia lá porque meu primo ia lá e eu era muito amigo do meu primo e tal. E aí aconteceu que um dia eu decidi estar junto com os meus pais e fiquei perto deles e comecei a vir e comecei a tocar bateria. Eu particularmente tocava muito bem, para a minha idade, para a pouca idade que eu tinha. Meu pai foi músico, né, de uma banda e, é lógico, né, gente, de uma banda, né, se o cara é músico, não dá para ser de um açougue. Mas meu pai foi um músico, então meio que a bateria estava no meu sangue. E eu, desde muito pequeno, tocava, ia ver o meu professor tocando com 15 anos. Eu, particularmente, com 15 anos, acho que eu tocava muito bem. Eu era um dos principais bateristas da Palavra Viva. E as pessoas diziam para mim, você um dia vai ser ministro de louvor. E na minha cabeça eu falava, está amarrado, não tem o menor sentido isso que você está falando. Eu toco bateria, não dá para ministrar e cantar e tocar bateria, não tem como. E então um dia o pastor Marcelo, que era um outro pastor da igreja, assumiu os jovens e eu comecei a ser ministro de louvor, com essa voz linda, maravilhosa que Deus me deu. Eu cantava e encantava, brincadeira. Eu só fingia que cantava mesmo e não cantava ninguém. Mas enquanto eu ministrava, muitas vezes o Espírito me usou e pessoas vinham falar comigo, você vai se tornar um pastor. Primeiro foi, você vai se tornar um líder de jovens. E eu falava, que líder de jovens? Não tem como eu ser líder de jovens. Eu só sou ministro, não quero ser líder de jovens. Então me tornei líder de jovens. Então as pessoas falavam, olha, o próximo passo é você ser pastor, você vai ser pastor. Eu falava, não quero ser pastor. Eu sempre admirei demais pessoas que eram pastores, porque eu sei do trabalho, sempre soube do esforço que um pastor faz, das coisas que ele abre mão. Eu namorava a Érica, eu sabia, eu acompanhava, e eu falava, olha, eu quero ser um grande empresário para ser um mantenedor, eu quero ter tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, a certo ponto de eu falar, olha, metade do meu dia eu vou servir na igreja e metade eu vou trabalhar, então eu vou ser completamente satisfeito e feliz e realizado. Até que eu fui ungido pastor. E aí quando eu fui ungido pastor, eu ainda tinha um trabalho secular. Eu ainda trabalhava, ainda tinha minha vida corrida. E as pessoas falavam, olha, que você daqui a pouco vai ter que assumir de tempo integral. E eu falava, não tem jeito. Eu não quero, eu nunca sonhei com isso. Eu não tenho, os meus amigos têm muito mais eloquência que eu. Os meus amigos têm muito mais profundidade bíblica do que eu.
sabe, um adolescente tem mais profundidade bíblica do que eu não quero, até que o Espírito Santo tocou no meu coração e eu mudo para os Estados Unidos para fazer teologia, abro mão do meu emprego, abro mão de tudo que eu tinha para seguir. Deus me escolheu. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Aos olhos humanos, o meu ato foi um ato de loucura. E eu durante alguns meses pensei exatamente isso. O que foi que eu fiz? Mas o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Ele ainda não completou, mas um dia eu sei que eu vou olhar a presença dEle, diante dEle e falar: Deus, muito obrigado pela oportunidade que eu tive de te servir de tempo integral. Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu era uma pessoa improvável de ser escolhida por alguém. Na minha faculdade, ninguém queria fazer trabalho comigo. Sabe naquele time de futebol, quando você é o último a ser escolhido? Eu era tipo o último a ser escolhido na faculdade. Eu nunca gostei de estudar. E você pensa, cara, como que Deus quebrou isso na sua vida? Como que se deu esse processo? Ele simplesmente me escolheu. E quando eu vi, eu estava lendo livros atrás de livros. Eu estava quebrando, sabe, ministrações que lançaram sobre a minha vida. Ministrações que colocaram, sob peso que colocaram sobre os meus ombros, dizendo: olha, você não é capaz. Nunca ninguém vai escolher. Você vai ser um Zé Ninguém. Eu tenho pessoas que caminharam comigo e são provas disso. O Wesley é prova disso. O Wesley é meu amigo de infância. E ele caminhou comigo. Muitas vezes me viu chorando. O Wesley foi líder do louvor dos jovens comigo. Mas o que eu quero te falar é exatamente isso. A Bíblia está repleta de relatos extraordinários que pessoas comuns realizaram. Sabe? Pessoas que não tinham nada de extraordinário. O que Davi tinha de extraordinário aos 16 anos? O que Gideão tinha de extraordinário? O que Moisés tinha de extraordinário? Eram pessoas comuns e provavelmente improváveis de serem escolhidos por outras pessoas para a sua função. Mas Deus, de forma sobrenatural, escolhe para que eles cumprissem o propósito dele. Eu quero iniciar minha mensagem falando: talvez você se ache completamente improvável para qualquer escolha que Deus possa fazer na sua vida. Talvez pelo seu background, talvez pela sua formação, talvez de onde você tenha vindo, talvez as coisas que você tenha feito. Mas o que eu quero te falar é que Deus não se importa com o seu passado. Deus quer pegar onde você está hoje, o presente, transformar a sua vida para que você tenha um futuro melhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler e entrar aqui na palavra que está lá em Marcos 11, de 1 a 8. E essa mensagem é uma mensagem talvez um pouco maluca, mas eu creio que vai fazer sentido e o Espírito Santo vai direcionar para que faça total sentido na sua vida. Amém? Marcos 11, de 1 a 8, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está, diante de vós, e logo ao entrar, achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isto? Respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns dos que estavam ali reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre a qual puseram as suas vestes, e Jesus montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. E aqui o meu primeiro ponto: Deus também escolhe pessoas não capacitadas. Hoje você vê pessoas como o apóstolo Lamartine, uma das mentes mais brilhantes que eu tive o prazer de conhecer e de ouvir. E aí você não entende, fala: cara, quando que eu consigo alcançar tamanho conhecimento? A gente vê onde as pessoas chegaram, mas a gente não vê o processo. Você entende? A gente vê essa história e pensa: poxa, a vida é só mais uma história. Mas não, essa não é só mais uma história. Essa história ela tem grande
ela tem um grande potencial de te trazer algo muito novo, talvez que você nunca tenha pensado. Quantos aqui gostam, acho que quase ninguém, quantos gostam de desenho aqui? Eu, Wesley, que é pai, geralmente quem é pai, né? O Chandler agora vai gostar muito. Mas tem um filme que eu assisti que chama A Estrela de Belém. Quem assistiu esse filme? Levanta a mão aí. Cara, esse filme eu chorei, eu assisti em Tulsa logo que lançou, eu estava morando nos Estados Unidos e eu chorei, porque esse filme ele conta o nascimento de Jesus através da perspectiva dos animais, e é lindo ver, e eu meio que piro nisso. Cara, eu tenho 2 filhos, então minha vida é ver isso, gente. Minha vida é ver Patati Patatá, minha vida é ver Tiqueque, minha vida é ver Aline Barros, eu sei todas as músicas da Aline Barros. Se ela faltar em algum show, alguém pode me chamar que eu faço amarradão, de boa. Mas esse filme assim mostra, sabe, o sofrimento dos animais, sabe, a visão que eles tinham, um jumentinho que queria ter a possibilidade de ver, sabe, os cavalos reais andando e entrando, sabe, e ele estava preso, enfim, esse filme é muito legal. E por que eu estou te falando isso? Porque eu quero que de alguma forma você entenda, esse jumento que Jesus relata na Bíblia aqui, ele era um jumentinho que nunca tinha sido montado por ninguém. Ele era um jumento, talvez um dos mais fracos. Ele talvez era um dos jumentos mais feios. Eu não sei qual era a aparência dele. Mas o fato é que muitas vezes nós nos sentimos tão humilhados, talvez por nós estarmos presos, como esse jumentinho talvez possa ter se sentido. Pensa que ele não sabia o que ele iria fazer. Aquele jumento ele não sabia para onde ele ia. Ele só foi desamarrado e seguiu o que ele tinha que fazer. É lógico que essa história, o jumento, por que escolheu um jumento? Cara, Jesus podia ter escolhido o cavalo, igual das princesas da Disney. Não, ele pegou um jumento. E aí você pensa, pô, mas tem lógica? É lógico, porque o profeta Zacarias já tinha dito lá em Zacarias 9:9, que ele tinha que entrar com um jumento, montado num jumentinho. Mas olha a responsabilidade que esse jumentinho tinha. E eu quero que você tente, abra sua mente para o que Deus vai falar, porque eu creio que existem grandes ensinamentos através dessa palavra e grandes lições que você pode tirar. Quando Jesus montou naquele jumento, o jumento não arriou, o jumento não envergou, o jumento não empacou, ele simplesmente carregou o próprio Filho de Deus nos seus ombros. Foi a primeira vez que aquele jumento tinha sido montado por alguém montou nele. Sabe, ele não sabia, as pessoas não tinham testado para ver quanto peso ele aguentaria. Sabe, o que eu quero te falar com isso hoje é que talvez você se subestime demais a ponto de pensar, eu não sou capaz de carregar o Evangelho. Eu não sou capaz de abrir a minha boca, colocar a Bíblia embaixo do meu braço e pregar o Evangelho para as pessoas. Talvez você pense, talvez passe pela sua cabeça inúmeras situações que possam fazer com que você esteja estagnado, exatamente onde você está no dia de hoje. Na nossa vida, muitas vezes nós negamos a Deus, negamos o que Deus manda a gente fazer, o que Deus nos manda fazer, nós postergamos. Sabe, talvez o Espírito Santo tenha te incomodado e esteja te dizendo, é hora de você servir na igreja, é hora de você largar o banco, sair do banco e vir fazer algo efetivo, e você está, não, daqui a pouco eu faço, e aí entrou a enchente aqui na igreja, aí você fala, não, a hora que tiver bom eu faço, e aí entra a pandemia, mas daqui a pouco a pandemia acaba, e sabe, procrastinar, você fica procrastinando. Jonas fez isso. Jonas tentou fugir. Mas deixa eu te falar, meu querido. Quando você decide obedecer à vontade de Deus, você descobre que é muito mais leve do que você imagina. Aquilo não se torna um peso, aquilo se torna algo prazeroso. Você pensa, alguns personagens improváveis, assim como talvez esse jumento fosse Moisés. Você quer pessoa mais improvável que Moisés? Moisés era gago, e ele mesmo fala, cara, eu vou chegar diante de Faraó e eu vou falar o quê?
E talvez você esteja na mesma pergunta. Eu vou chegar diante das pessoas que me acompanham e eu vou falar o quê? Você vai dizer que Deus é bom, que existe um plano de salvação e que esse plano de salvação vai trazer cura e libertação para as vidas e vai resgatar as vidas das trevas e trazer para o reino da luz. É assim que você faz. Outras pessoas improváveis, Gideão, que se sentiu o menor dos menores, é assim que ele fala. Quando Deus escolhe a Gideão, ele fala: eu sou o menor dos menores, não tem sentido nenhum eu ser escolhido. Paulo, qual o sentido de Paulo ser escolhido? Ele que perseguia, ele que matava os cristãos. A real é que não precisa ter lógica para você ser usado por Deus. Sabe, não existe uma cartilha. Se você busca Deus durante X tempos, durante X meses você fala em línguas. Então, depois de tanto tempo você começa a profetizar. Então, depois de tanto tempo, depois de 3 anos, você consegue pegar um microfone e pregar. Não é assim que funciona. Deus capacita quem Ele escolhe. Albert Einstein disse uma frase que todo mundo pensa que está na Bíblia. Quem aqui conhece essa frase? Deus não escolhe o capacitado, Ele capacita o escolhido. Quem já ouviu essa frase? Eu durante muito tempo pensei que essa frase estava na Bíblia. E talvez você também. E eu quero te dar essa notícia, não está na Bíblia. Quem disse isso foi Albert Einstein. Só que as pessoas só pegam metade dessa frase aqui. Elas não pegam um complemento dela. Ele diz assim: fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Esse é o complemento da frase. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. O que eu quero te falar é que pregar ou não pregar o Evangelho só depende da sua vontade e perseverança. Porque na primeira vez talvez que você fale para um amigo e ele fale: olha, eu não quero escutar. Talvez a segunda vez ele fale: eu não quero ouvir. Talvez a terceira vez, na sua perseverança, falando com amor, explicando que Deus é um bom Deus, ele se abra. Então você entende: uau, eu consegui isso, eu consegui trazer algum tipo de transformação através do Espírito Santo para essa pessoa. Minha pergunta para você é: quantas pessoas você tem influenciado? Quantas pessoas têm olhado para a sua vida e têm admirado aquilo que você tem feito? Quantas pessoas têm buscado aconselhamento através de você? Quantas pessoas têm chegado até você e compartilhado sonhos e dito: por favor, ore por mim, eu vejo autoridade na sua vida? Algo precisa ser despertado. O Espírito Santo está aqui nesse lugar para te despertar e tirar de onde você está e elevar o seu nível de relacionamento com Ele. Depois de capacitar, depois de você ser capacitado por Ele, por algo que a gente não sabe, talvez a gente nunca descubra, você precisa se libertar, você precisa se desamarrar. Aquele jumentinho, ele precisou se desamarrar para cumprir o propósito dele de colocar Jesus sobre os seus ombros e entrar em Jerusalém. Hoje, o que tem feito você ficar amarrado? Nós vivemos em um tempo onde a hipergraça tem sido pregada. E deixa eu te falar uma coisa: a graça é a maior prova de amor. Só que a graça, ela não te dá o crédito e a liberdade de pecar o tanto que você quiser. Nosso Deus é um bom Deus, Ele é amoroso, Deus é amor, mas Deus também é justiça. E que fique claro isso. As pessoas precisam levar o Evangelho a sério e saber que Deus busca santificação e santidade. Então as pessoas estão amarradas por tantas coisas. As pessoas estão amarradas pela pornografia. As pessoas estão amarradas, sabe, pela prostituição, pela promiscuidade. As pessoas estão amarradas por conta de dependência química, por conta de qualquer outras compulsões. Pessoas estão amarradas, sabe, no egoísmo, no altruísmo. Pessoas estão amarradas na mentira. Onde você está amarrado? Porque enquanto você estiver amarrado, Deus não vai conseguir trabalhar na sua vida. Se aquele jumento estivesse amarrado, continuasse amarrado, ele não ia experimentar algo sobrenatural do poder de Deus. Ele não ia poder um dia olhar para os seus amigos, cavalos e equinos e tudo mais, e dizer: olha,
Eu carreguei o próprio Jesus aqui, ó, na minha lomba, amigo. Talvez você não tenha entendido porque você tem enfrentado tanta dificuldade. E eu quero te alertar para uma coisa. A palavra de Deus diz em Efésios 6 que a nossa luta, depois do versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestes. Então talvez você esteja pensando, cara, eu odeio aquela pessoa. Aquela pessoa tem feito com que eu me torne uma pessoa mais amarga. Você não precisa lutar com ela e não pode lutar com ela. Você tem que lutar contra quem está por trás dela. Hoje de manhã, no momento de oração, o que eu disse aqui foi: as pessoas acham que a luta é contra o Covid. E aqui eu não estou banalizando a doença não, tá, gente? Eu não estou banalizando essa pandemia. Ela é real, ela está aí, infelizmente, mais de 100 mil pessoas já perderam suas vidas. Talvez você tenha perdido um ente querido, e eu valido todo o seu sentimento. Mas a nossa luta é entender que existe algo por trás disso. Algo muito grande por trás disso, que quer tirar a paz do povo, sabe? Que quer trazer medo para geral, que quer gerar desconfiança, que quer fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais, sabe, fechadas no seu próprio mundo. Não querem mais que as pessoas comunguem juntos, estejam juntas. Você precisa entender contra quem é a sua luta. Para você entender contra quem é a sua luta, você precisa estar desamarrado. Você nunca vai saber se você vai participar ou não da vida de alguém até você estar livre. Você nunca vai saber se você vai conseguir ser efetivo, ter uma participação efetiva na vida de alguém, se você não estiver livre. Sabe o Billy Graham? Quem conhece Billy Graham aqui? Billy Graham foi o maior pregador, o maior evangelista que talvez tenha existido, e não sei se vai existir outro. Ele pessoalmente falou para milhões de pessoas. Mas o pastor que converteu Billy Graham, dizem, tá, gente? Isso é o que a gente lê na internet. Diz a história que ele só converteu uma pessoa, o Billy Graham. Essa pessoa foi bem sucedida durante o ministério, ou ela foi mal sucedida durante o ministério? Irmão, ele converteu o Billy Graham. Sabe? A real é que a quantidade de pessoas é importante, porque Deus fala que Ele vai Ele conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Mas o que você precisa entender, que você não sabe a influência que você vai ter na vida de uma pessoa, enquanto você não estiver liberto e livre para falar do poder de Deus. Amém? Terceiro ponto, você precisa entender que o fardo é leve. Você precisa entender que estar na igreja é algo que precisa ser leve. Você precisa entender que congregar, que receber a palavra precisa ser algo leve, não pode ser algo pesado. Eu estava conversando outro dia com um levita aqui, com um dos músicos, e ele falou: cara, está muito difícil para mim, porque o meu filho tem dito coisas pesadas a respeito da igreja, porque ele quer ficar comigo. O filho dele tem 6 anos. Ele disse: meu filho fala, nossa, eu não gosto da igreja, porque a igreja tira o meu pai de mim. E aquilo doeu no meu coração, porque eu me coloquei no lugar dele. Ao mesmo tempo que ele quer vir aqui, estar presente, sabe, ele precisa cuidar da família dele. E a minha resposta para ele foi: irmão, o seu primeiro chamado é cuidar da sua família. Se a igreja tem sido um peso por algum motivo, você precisa entender que ou você está colocando esse peso de forma exacerbada, ou você não explicou para o seu filho o que a igreja realmente é. Se está pesado desse jeito, acho que a gente deve orar e perguntar para Deus o que Ele quer fazer com isso. E nós temos orado, nós temos conversado, e coisas têm mudado, mas o que eu quero te falar é que é muito constante pessoas usarem dessa desculpa para se afastar dos cultos. Ah, não, está muito pesado. Ah, não, eu não me sinto mais envolvido, eu não sinto que é para mim isso, sabe? Eu sinto que pode ser para outra pessoa, eu sinto que passou a minha fase. E quando eu vejo, essa pessoa já está totalmente distante, fora do ministério, não está mais servindo, e isso gera um esfriamento absurdo na vida dela, a ponto dela não congregar mais.
O fardo que Jesus coloca sobre a sua vida, ele é leve e ele é suave. Amém? Eu quero ler para vocês, está escrito em Mateus 11, 28 a 30. Não precisa abrir, só acompanha comigo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que tem acontecido, igreja? E a minha pergunta é a igreja no geral. Por que frequentar a igreja tem sido algo tão pesado? Por que pessoas frequentam shopping e não voltam para a igreja? Por que pessoas frequentam bares e estão em vários lugares espalhados ao redor e não conseguem congregar juntas? O fardo que Jesus coloca sobre os nossos ombros é um fardo leve e suave. Se esse fardo está pesado, não foi Jesus que colocou, foram as pessoas que estão colocando muita pressão sobre a sua vida, e então você não está entendendo o que você precisa fazer. Quando o fardo é leve e suave, você tem prazer de estar na presença de Deus. Quantos têm prazer de estar na presença de Deus? Se você não tem prazer, eu não te julgo, de verdade, não mesmo. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ter um entendimento do fardo que Jesus precisa e vai colocar sobre a sua vida. Quando você entende que o fardo de Jesus é leve e suave, não importa quantas noites você precisa estar na igreja, isso vai gerar alegria no seu coração. Eu tenho o Lucas aqui, levanta aí, Lucas. Só tenho o Lucas aí, você mesmo. Tem certeza? Lucas é meu parceiro de caminhada. Também decidiu abrir mão da sua faculdade para servir de tempo integral. Ontem à noite você estava ministrando em um outro lugar. Foi pesado. Hoje você de manhã ministrou aqui. Estava aqui 8 horas da manhã. Ontem sei lá que hora você foi dormir, mas hoje de manhã você estava aqui. Foi pesado. Você passou a tarde, você acabou de cantar no IA, você acabou de ministrar o louvor no culto do IA, um culto antes desse. Foi pesado. Você vai ministrou hoje, o louvor foi uma bênção, o melhor de sábados até agora. Foi pesada? Amanhã você vai estar aqui para ministrar nos 3 cultos, às 8h30, às 10h30 e às 18 horas. Tá pesado? Se você não fosse contratado pela igreja, eu tenho certeza absoluta que você estaria aqui do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você entendeu o fardo, quem colocou, e a responsabilidade está sobre os seus ombros. Da mesma forma que aquele jumentinho entendeu o fardo que ele carregava. Ele entendeu o que ele carregava, que não era algo pesado, mas era algo prazeroso. E o que eu quero te falar é que o evangelho de salvação, ele é prazeroso quando você entende o real propósito dele. Se ele está pesado é porque você não entendeu o poder que existe nele para transformar as vidas. O fardo de Cristo é leve e é suave. Mas para você receber esse fardo, você precisa entender que ele tem potencial para te capacitar. Você tem que entender que você tem que estar liberto das suas dependências emocionais, sabe, dependências nas suas emoções, dependência na sua mente, no seu intelecto, e dependência, sabe, da sua vida. Você tem que estar livre do pecado. E então você entende que o fardo dele é uma delícia, que é bem suave, que é bem de boa. Nessa reforma que a gente está fazendo, reforma não, mas catando um monte de coisa, cara, tem sido bênção assim, a gente tem conseguido desovar o nosso armário, tirar um monte de roupa, doar para quem precisa. E isso aqui fica uma dica: se você tem roupa para doar, doe, porque nesse tempo de frio é muito cruel as pessoas que não têm condição de se agasalhar, então faça isso. O Lucas postou um vídeo recentemente também, o Daniel Cursino falou hoje, trouxe uma palavra com relação a isso. Mas nós estávamos ali e eu peguei um caderno de anotação da empresa que eu trabalhava. E a Erika falou assim: nossa, como você não sei se ela falou arcaico. Eu falei, tá de sacanagem comigo, né? Eu 33 anos. É porque eu gostava de anotar tudo, sabe? Gostava de anotar os clientes e tal, os pedidos. E ela olhou para mim e ela falou assim: você sente saudade? Eu falei, absolutamente não. Eu sinto carinho pelo que eu vivi. Hoje eu sou infinitamente mais feliz.
porque eu reconheço e eu sei o fardo que está sobre a minha vida. Eu sei o manto que está sobre a minha vida. E esse manto é extremamente agradável. E você não precisa ser um pastor para receber esse fardo leve e suave. A maioria aqui não é pastor. Talvez a maioria não vai ser um pastor. Eu não sei. Mas você pode levar o evangelho para quem precisa de uma forma leve e agradável. E não uma forma maçante e chata. Porque o evangelho é legal. Sabe? O evangelho é muito legal. Talvez você fale, cara, mas é muito fácil para você falar. Como que eu chego nesse estágio? E aqui é a chave. É uma coisa simples, mas talvez você nunca tenha feito. Peça ajuda. Peça ajuda. Existe uma pessoa disposta a te ajudar, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. Outra passagem diz: tudo aquilo que pedires em meu nome, a fim de que o Pai seja glorificado, eu vos concederei. Se você fala, Senhor, por favor, eu preciso da sua ajuda, para que eu seja liberto, para que eu seja livre e pregue o seu evangelho, qual a chance de Jesus não te ajudar? Qual a chance de Jesus não te ajudar? Olha, eu sou um bom pai, mas nada comparado a Deus. Eu morava no terceiro andar, quando nós morávamos nos Estados Unidos, eu morava no terceiro andar. E, cara, é um subir de escada, porque lá assim, só pode ter elevador depois de 4 andares. E o demônio lá fez só o terceiro andar, não quis fazer o quarto. E me ferrou, né? Porque durante 3 anos eu tive que subir compra na mão, sabe? Gente, aquilo é uma prova. Porque você vai para o Mercado Feliz, já fica triste pelo dinheiro que gastou lá. A hora que você chega para subir as compras, você fala: me leva, Senhor. Estou pronto para morrer. Pode levar meu corpo. E lá nos Estados Unidos ainda, as pessoas, a água, você não tem água de filtro, né? Não tem filtro lá. Então você tem que comprar aqueles engradados de água que é baratinho. A água lá sai tipo 37 centavos. Então é uma baba. Então você tem que comprar tipo 4 fardos de água. Aquilo é um fardo pesado. 3 andares, então assim, é um absurdo. Só que onde que eu quero chegar? Que quando a gente fazia compra, e eu tentava subir com o maior número de sacolas possíveis para fazer o mínimo de viagens possíveis, né? Porque eu falava, eu vou vencer Satanás aqui. Meu braço quase caía assim, quase gangrenava assim, de tão roxo que ficava, aquele monte de sacola que eu tinha que subir. Mas nós sempre ensinamos o Enzo que ele tinha que ajudar com alguma coisa. Então, sempre na hora que a gente estava embalando ali, a gente separava tipo, papel higiênico, ou então separava papel toalha, alguma coisa, para que ele participasse daquilo e ajudasse também. Só que muitas vezes a gente colocava um pouquinho mais e ficava pesado. Então no segundo lance de escada ele subia, nem segundo lance, ele subia 3 degraus e já falava: estou cansado, você pode me ajudar? Eu não consigo contar quantas vezes isso aconteceu. E todas as vezes a minha resposta foi: claro, filha, claro que eu te ajudo. Nenhum pai quer ver o filho sofrer. Mas se ele não pede ajuda, como que eu posso ajudá-lo? Você entende? A escola do Enzo, ela tem uma política: não ajude o seu filho na escola, na lição de casa, a menos que ele peça. Se ele te pedir ajuda, você ajuda. Se ele não te pedir, deixa ele fazer. E tá tudo bem se ele fizer errado, mas deixa ele te pedir ajuda. O que eu quero te falar é que, quantas vezes, se o Enzo tivesse pedido ajuda, a lição de casa teria saído certa? Sabe? Peça ajuda para Deus. Ele é um bom pai. Ele cuida de nós. Ele te ama, Ele se importa com você. Só que enquanto você falar: Senhor, eu preciso carregar o seu fardo, eu preciso entender que o seu fardo é leve, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo entender, eu não estou conseguindo entender as minhas lutas, eu não estou conseguindo entender o que eu tenho vivido, o que eu tenho passado. Por favor, me ajuda. Eu posso te garantir que algo vai começar a mudar dentro de você. Você vai começar a se sentir amado, e você vai começar a se sentir cuidado, e as coisas vão começar a fazer mais sentido. Para encerrar, eu quero te falar que carregar responsabilidade não te dá o direito de pedir pelos créditos.
Aquele jumentinho não tinha direito absoluto nenhum de pedir crédito por nada. Embora ele tenha carregado. Ele não falou, olha só, agora que eu carreguei aqui Jesus, tá, o Filho de Deus, eu não quero mais ficar amarrado, eu não quero mais conversar com os outros jumentos, eu quero só andar com a realeza dos cavalos, os cavalos reais, eu quero só andar com os cavalos brancos, os pretos, os marrons. Ele não falou, eu quero viver uma vida boa. Carregar o evangelho não te dá o direito a querer o crédito por isso. Deixa eu te falar uma coisa, se você é do tipo de pessoa que fica correndo atrás de profeta, deixa eu te falar uma coisa que para mim é muito óbvia, mas para você talvez não, e eu respeito. Quem cura é Deus, não é um pastor. Quem dá uma palavra de sabedoria é Deus através de um profeta, mas é Deus que faz. Quem cura as feridas da sua alma, das suas emoções, é o Espírito Santo. Quem trabalha na sua vida, quem abre portas, quem pode fazer qualquer coisa, é Ele, não é o homem. Quem pode te dar uma provisão, quem pode ser o provedor financeiro da sua casa, não é um pastor que vem falar aqui, olha só, dê o dinheiro que você vai ser rico. Essa é a maior mentira do mundo. O único capaz de te fazer próspero, e quando eu falo próspero é em todas as áreas da sua vida, não só financeira, é o Senhor. Então se você tem escutado coisas diferentes dessa, eu acho que você deve mudar a quem você está escutando. Tenha um ouvido um pouco mais seletivo. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro evangelista, é a pessoa que entende o fardo que ela carrega e o que ela carrega. Ela nunca vai querer o crédito para ela. Ela nunca vai querer, sabe, a glória para ela. Toda vez que eu subo aqui em cima, o meu coração é, Senhor, que eu não me envaideça, por favor, Jesus. Se algum dia eu começar a me envaidecer, por favor, pode me chamar na chincha, me dá uma rasteira, e que eu acorde, que eu não tenha isso no meu coração. E Deus é testemunha do quanto que eu me pelo para estar aqui em cima, do quanto temor eu tenho para estar aqui e trazer uma palavra. Não é a respeito da minha, não é a respeito daquilo que eu posso dar, mas é a respeito daquilo que Ele pode fazer, sabe? Só que muitas vezes as pessoas procuram na figura de um pastor popstar. Isso é muito comum lá fora. E o que eu quero te falar é que o Senhor não espera que você faça de nenhum pastor um ídolo. O Senhor espera que você não faça de nenhum pastor algo, sabe, a ser adorado. Você pode admirar como um homem de Deus. Sabe, eu admiro muito o Lamartine, o meu sogro, pelo homem de Deus, pelo intelecto que ele tem, sabe, por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fala, mas eu nunca vou colocá-lo numa posição de ídolo. Porque ídolo é algo muito pesado e é algo que nós não devemos ter. Então não faça isso de nenhum líder, de nenhum pastor, de nenhum amigo, de absolutamente ninguém na sua vida. O entendimento é libertador, não é verdade? Quando você entende o plano da salvação, é libertador, mas ao mesmo tempo ele é comprometedor, porque ele exige algo em troca. Ele exige que você abra a sua boca e fale também. Jesus não fala, olha só, tenha a sua vida tranquila, sozinha, de boa, sabe? Receba o evangelho, aceite a Jesus, tenha a salvação na sua casa e tá suave, de boa, sabe? Tá tranquilo, você não precisa falar nada para ninguém, não. A grande comissão que Deus nos deixou, sabe? Que Jesus nos deixou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós guardamos o evangelho para nós e nós não queremos que esse evangelho saia de perto. E nós até dizemos muitas vezes, essa pessoa aí não merece salvação não. Esse estuprador aí não merece salvação não. Esse pedófilo não merece salvação não. Esse adúltero não merece salvação não. Essa pessoa que fez esse tipo de comentário não merece a situação não. Bolsonaristas não merecem a salvação. Esquerdistas não merecem a salvação. Cara, quem te deu o direito de falar qualquer coisa a respeito de quem merece ou quem não merece salvação?
Nós não fomos levantados para ser juiz, nós fomos levantados para ser uma voz no mundo, uma voz que traz esperança, uma voz que traz paz e uma voz que traz direcionamento. E o direcionamento é: se arrependa porque é chegada a hora. Se arrependa porque o tempo está chegando, e o Senhor está te falando: hoje é dia de transformação, hoje é dia de você mudar os seus hábitos, hoje é dia de você entender o meu fardo, hoje é dia de você entender que uma escolha improvável eu fiz, e esse improvável é você. Talvez as pessoas olhem para você e falem: cara, ele não tem absolutamente nada demais, ele não é eloquente, ele não é tão legal, ele não é tão simpático. Meu querido, sabe o que Deus viu em Davi, que as pessoas não viram? Deus viu uma marca em Davi. E sabe o que Deus vê em você, que as pessoas talvez não tenham visto até hoje? Uma marca que Ele implantou. Não foi rótulos que pessoas colocaram, foi a marca impressa pelo próprio Deus. Para encerrar, eu quero ler algo que está escrito em João 15, 22, diz assim, isso Jesus falando, tá, gente? Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, mas agora eles não seriam culpados, mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Talvez você nunca tivesse parado para pensar nisso, mas Deus trouxe essa revelação através da minha vida, e a partir de hoje, você então não tem mais direito de falar que você não sabia, que Jesus te escolheu, que você foi escolhido por Ele, por alguma razão que eu não sei. Eu quero que você feche seus olhos, eu queria chamar a equipe de louvor. Primeira pergunta é: talvez você tenha entrado aqui hoje e nunca tenha entregado seu coração para Jesus e nunca tenha entendido. Que amor é esse? Que amor é esse que transforma? Que amor é esse que me aceita? Que amor é esse que me ama mesmo sabendo de tantas coisas? Que amor é esse que exerce a fé mesmo eu não tendo um pingo de fé? Que amor é esse que escolhe uma pessoa tão improvável como eu para fazer algo tão grande? E aí você tá falando no seu lugar: cara, o amor não sabe o que ele está falando, ele não me conhece, ele não sabe as coisas que eu fiz, ele não sabe as coisas que eu já vivi, ele não sabe as coisas que eu já falei, ele não sabe com quem eu andei, ele não sabe os relacionamentos que eu tive. O que eu quero te falar é que nada disso importa. Se você se converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá do céu, perdoará os seus pecados e sarará a sua vida. É esse amor que eu estou falando. Talvez você deseje entregar o seu coração hoje para Jesus e falar: Senhor, eu preciso entender que o Senhor vai me capacitar, eu preciso entender que o Senhor me escolheu, eu preciso entender que o seu fardo é leve, eu preciso entender tantas coisas. Mas para isso, meu querido, você precisa estar desamarrado. Você precisa entregar o seu coração, porque Ele vai desamarrar qualquer armadilha que você esteja vivendo. Se essa pessoa é você, se você deseja entregar o seu coração para Jesus, eu queria pedir que você levante a sua mão e nós vamos orar com você. Existe alguém aqui que deseja entregar o seu coração para Jesus no dia de hoje? Nós faremos essa oração e você será liberto. Não se trata de uma religião, não se trata de começar de uma seita, mas se trata de um Deus que se importa com você. Se trata de um Deus que quer cuidar de você. Se trata de um Deus que deseja ter um relacionamento com você. Existe alguém aqui hoje? Não? Amém. Talvez então você seja a pessoa que esteja falando: realmente eu preciso me desamarrar. Eu realmente preciso desamarrar e largar os meus pecados e ser livre das coisas que eu tenho feito, e ser livre das coisas que eu tenho ouvido, e ser livre das coisas que eu tenho, vivido, dos meus pecados, da pornografia, para você ter um relacionamento com Deus.
a ponto dele te usar, você precisa estar livre de todo pecado. Se você deseja ser usado por Deus, se você deseja ser usado por Deus, se você olha e fala, eu sou improvável, mas mesmo assim, eu quero ser usado por Deus, eu quero pedir que você levante do seu lugar. Que você levante do seu lugar para que nós possamos orar juntos. É sempre o primeiro corajoso que precisa levantar. Se você deseja falar, Senhor, eu preciso ser usado por Ti, eu preciso, caminhar contigo, eu preciso entender que o seu fardo é leve, não é algo pesado. Eu preciso encontrar prazer em falar do Teu Evangelho. Meu querido, Jesus está aqui hoje, o Espírito Santo está aqui hoje para fazer isso. Mas Ele está esperando um pedido de socorro seu. Se você não levantar do seu lugar, Ele não pode trabalhar. Ele não vai invadir a sua vida se você não pedir socorro. Se você deseja pedir socorro, levante do seu lugar agora. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Hoje é dia do Espírito Santo tratar a sua vida, tratar o seu coração. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, mas agora eles não têm qualquer desculpa pelo pecado que eles cometeram. O Espírito Santo está falando que tem pessoas aqui que não estão com coragem de levantar. O Espírito Santo está te incomodando e está falando, levanta do seu lugar, levanta de onde você estiver, levanta porque eu vou tratar a sua vida, levanta porque eu sou um bom Deus e eu vou te mostrar. Levante do seu lugar, tome coragem. Pai, nós queremos te adorar e entregar as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Deus, para essas pessoas que levantaram, que o Senhor possa perdoá-los, Pai, que o Senhor possa realmente tocar nos seus corações, mudar as suas mentes. Deus, que eles possam sentir o Deus de aliança, o Deus de promessa, o Deus que guarda, Pai. Que a partir, Senhor, desse perdão, que eles possam se sentir encorajados de levar o Teu Evangelho, de carregar o Teu fardo que é leve, e o prazer de Te servir, ó Pai, venha estar estampado nos seus rostos, Pai. Que o prazer, ó Pai, de estar na Tua presença venha ser algo visível na vida deles. Deus, nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe cada vida aqui. Que o Senhor traga, Senhor, o senso de responsabilidade, o senso de urgência para o dia de hoje, para aquilo que nós precisamos fazer, expandir a Tua palavra, levar o Teu Evangelho a toda criatura, Senhor. Deus, eu peço que o Senhor derrame a Tua paz, e se algo, Pai, precisa ser transformado na vida daqueles que não levantaram neste lugar, que o Senhor ministre no coração deles também, Senhor. Naqueles que nos assistem online, que decidiram fazer uma oração, Pai, de entrega, que decidiram, ó Pai, abrir mão dos desejos da sua carne, para agradar o Teu nome. Nós declaramos as Tuas bênçãos, nós declaramos o Teu cuidado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer por esse tempo. Nós queremos louvar e Te agradecer, Pai, por esse tempo precioso que nós estamos na Tua presença. E nós pedimos que o Senhor leve cada filho em segurança, que o Senhor leve cada um em segurança, debaixo das Tuas asas, e que eles possam desfrutar de um final de semana maravilhoso, Pai. Eu declaro vida, eu declaro alegria sobre os corações, e declaro que o Senhor se manifestará em nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Amém.